Professora, você é a favor do construtivismo? Sobre os professores mediadores, que você falou, muito interessante, o gancho que estão pegando, mas eu gostaria de fazer a seguinte observação. Uma escola que se propõe a implantar, que deveria, né, a partir da escola, implantar um programa de mediadores e programa de mediação de conflitos, ela deve se ajustar às exigências de um programa maior de prevenção da violência, que não implica só ter mediadores. Mediação é um ponto. Este ponto deve estar articulado com questões outras, como, por exemplo, a gestão da escola democrática. O conselho funcionando de verdade, e não só um grupinho que vai e reúne para aprovar verbas. Mas esse conselho precisa definir sobre este programa de mediação. Deve acompanhar e avaliar. E o programa não pode estar no peso de uma pessoa. Tem que ter um grupo, né, que se forme. Então, talvez a solução fosse esse professor que vem não ficar só, mas ele ser o articulador da formação de vários outros mediadores. Estudando melhor que programa é esse, qual é o papel, porque senão não vai funcionar. Se ele não estiver integrado a um programa maior da escola, não vai funcionar. Mais uma vez, não vai funcionar, como não funcionam outras coisas, que vêm de cima para baixo. Se a escola já vive uma gestão democrática, tem a participação da comunidade nos finais de semana, se identifica como ponto de cultura, em que as pessoas vivenciam experiências diversas com a participação da comunidade, com as suas manifestações culturais e tudo mais, vai funcionar perfeitamente, porque é o que estava faltando, o mediador. Porque nesse espaço, com certeza, os conflitos estão aí. Ele não é a solução para todos os problemas, não vai dar certo, se não tiver inserido dentro de um programa maior, em que todo mundo está convencido que precisa trabalhar dentro da sala de aula habilidades sociais, em que todos estejam convencidos que precisam assumir os conflitos, identificar e tratar. Não adianta, não vai funcionar. Tomara que, a partir dele, comece um processo que faça funcionar esses outros aspectos, que é a gestão, o conselho funcionando bem. Quando eu falo bem, eu penso assim, a relação representante-representado. Os pais estão participando do conselho, significa que eles representam o conjunto de pais da escola. Mas como é que se dá esse canal de comunicação? São eleitos e acabou, como acontece, a gente acaba reproduzindo o que acontece na sociedade. A gente elege, nunca mais tem contato para acompanhar o que o nosso representante está desenvolvendo, se está defendendo os nossos direitos, os nossos interesses. A mesma coisa na escola. Então, os professores fazem essa ponte, os funcionários fazem essa ponte, discutem no espaço maior, com assembleias e tudo mais. Então, para funcionar, teria que ter, os alunos têm os seus representantes, como que de fato representam, estão levando os interesses ou não, né? Então, só para ver se eu estou entendendo bem o que você está dizendo. Essa questão, além de funcionar bem essa questão, o conselho escolar que você fala é o seguinte: a associação de pais e mestres, né? Que aí tem a participação lá do pai, da mãe, né? E os professores, a gestão escolar, e também você deve estar falando também do conselho participativo. Isso. Os alunos, todos esses instrumentos que têm a finalidade de democratizar a política educacional, não é? Devem estar funcionando ativamente, com transparência, enfim, democraticamente, para poder funcionar, porque senão não vai funcionar. As pessoas precisam estar convencidas, e as pessoas devem estar convencidas falando, queremos o mediador, entendemos qual é o papel do mediador, senão não vai funcionar. Vai ficar um peso, ele vai desanimar e vai acabar. Entendeu? Então tem que estar inserido, tem que mudar. Talvez um ponto para detonar uma mudança na escola toda. Entendeu? Porque ele não vai aguentar sozinho.
E aí depois você levanta sobre essa questão que a aluna de 11 anos traz. É maravilhosa essa questão, porque é uma questão filosófica, é ou não é? Qual é a pergunta da menina? O que eu estou fazendo nesse mundo? Tinha que faturar e dar qualidade, não ficar assustado e falar, putz, que legal, vamos pensar. Eu também venho pensando há algum tempo. Eu comecei a pensar, ou então, sabe que eu nunca pensei nisso? Vamos pensar junto? E começar a pensar e dar alegria para que ela continue pensando, não para entrar numa depressão, mas para a gente começar a ver junto quanta coisa, descobrir esse mundo. Eu acho que essa pergunta é de uma menina muito especial, né? Fazer essa pergunta, você não acha? É uma questão filosófica fantástica e a gente precisaria promover espaços para que os alunos pudessem trazer as suas questões existenciais, de entender. Vocês assistiram aquele filme, aquela animação, Mad Max, Uma Amizade Diferente? Assistam, porque tem uma menininha de 8 anos que ela pergunta ela começa a se comunicar por correspondência com uma pessoa que ela nunca viu na vida, um amigo virtual, e ele tem 44 anos. Ele é um autista e ela é uma criança com as suas crises existenciais, infeliz porque sofre bullying. E aí ela pergunta, aí onde você mora as crianças também vêm de um caneco de cerveja? Sabe, ela está tentando descobrir. E aí é muito, muito interessante essas perguntas ingênuas, mas as crianças estão pensando e a gente esquece que elas estão pensando e elas têm as suas crises. E ela teve coragem de verbalizar para você, te assustou. Então, quando ela começa a fazer essas perguntas para este senhor de 44 anos, este senhor de 44 anos surta, entra em crise, sabe? Fica mal. Então, é um pouquinho, eu lembrei, porque você falou assim, ela me perguntou isso, eu não sabia o que fazer, eu chorei. Não é interessante? O que as crianças podem fazer com a gente? Elas podem mudar a gente, né? Transformar, se elas tiverem esse espaço de fazer as suas perguntas existenciais, né? E a gente fortalecer para que ela não entre em depressão, porque é perigoso ficar aí, não ter respaldo e acabar entrando no processo de depressão. Depois você trouxe um dado assim seríssimo, vergonhoso, 100 mil crianças fora da escola. Inclusive, no 16/9 saiu... No 16/9 saiu na Folha de São Paulo esse dado. Só que foi uma pesquisa feita pela Fundação Abrinq e que lá está publicado que 80% das crianças de 0 a 3 anos estão fora dos centros educacionais infantis. Isso só os 6. Então, é um dado que causa pavor, porque esse dado está dizendo o que para a gente? Porque a gente está fazendo a crítica da escola, né, na escola, mas melhor na escola que fora dela, não é? A gente tem que brigar para que as nossas crianças possam estar na escola, porque é melhor na escola. E aqui eu tenho um dado feita pelo Laboratório de Análise da Violência sobre os dados do Sistema de Informações sobre mortalidades de crianças e adolescentes, e aqui apresenta que 45% das nossas crianças e adolescentes de 10 a 24 anos são mortes por homicídio. Fora os acidentes de trânsito, fora infecções, doenças, 45%. E sabe por quê? Porque elas estão fora da escola. Ou porque evadiram, porque a escola não compreende, são os incompreendidos, e os incompreendidos vão embora. E indo embora, a gente perde. Então, a gente não... Aquele filminho que fala, nenhum a menos, vou atrás do meu aluno, porque se ele for embora, eu já sei qual que vai ser o fim dele.